aí para o nosso quadro parlatório neste domingão do dia 7 de abril. Hoje é Dia Mundial da Saúde. Culminou a gente ter esse papo gostoso para falar de saúde, para falar de vida. Vida e arte também, vida e música. Hoje a gente recebe aqui uma pessoa que atuou na linha de frente durante a pandemia de Covid, está lançando seu livro Sã e Salva, com relatos e reflexões sobre esse período ainda vivo nas nossas memórias. E ela, vivíssima, sã e salva. Boa tarde para Carolina Ponzi. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda à bancada do Liquidificador. Boa tarde, guris. Bom domingo, tudo bem? É uma alegria estar aqui, né? Domingão, chuvinha. Começou, né? Com chuvinha, chuvona, né? Agitadinho. E aqui um papo legal com vocês, né? Que legal, ó. Conhecer um pouquinho. Eu sei que seu domingo começou bem animado e com muita disposição, hein? Conta pra nossa audiência aí o que você estava fazendo cedo hoje. Correndo, né? Hoje teve uma corrida em prol da conscientização sobre o autismo. E aí eu corri os meus 5 quilômetros hoje ali na avenida, na Getúlio Vargas, abaixo de chuva, né? Caindo o mundo, pra ficar mais legal, óbvio, né? Gostoso, então começou com uma corridinha básica. Que beleza! Bom, primeiro queria agradecer a tua presença aqui. Para nós é um prazer você estar aqui com nós pra gente conversar, trocar essa ideia. Essa é a nossa entrevista de número 25 do programa Liquidificador. Já tivemos 25 convidados sentando aqui na nossa bancada. Todas as nossas entrevistas, lembrando para quem está nos ouvindo, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, também na nossa página do Spotify. Então, se você perdeu alguma, acessa lá. E eu queria começar, Carol, fazendo uma pergunta pra você, que é uma pergunta clássica aqui do programa já, que a gente sempre abre com essa pergunta, que é: você é natural de onde? Onde é que você nasceu e onde é que você estudou? Eu sou natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, gringuinha de Caxias. E eu estudei, lógico, né, colégio lá em Caxias, a faculdade também. Eu sou egressa da 25ª turma da Universidade de Caxias do Sul. Eu fiz medicina lá. Depois eu fiz, quando a gente se forma médico, depois a gente tem a opção de fazer a residência, né, médica, que é uma pós-graduação. E eu fiz, então, medicina interna, que é o que as pessoas conhecem como clínica geral, lá em Caxias mesmo, no Hospital Saúde. E depois eu fui para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, estudar na USP em Ribeirão, onde eu fiz a minha residência de infectologia, que lá chama moléstias infecciosas, parasitárias e tropicais, bem pomposo, mas é infectologia. Que né? Medo desse nome. Dá medo. Nossa! E aí eu fiz a residência lá de infectologia, depois eu fiz o mestrado lá também, na USP em Ribeirão Preto, antes de voltar para o Sul. E quando você volta de Ribeirão, você volta para onde? Eu volto para Ijuí, no Rio Grande do Sul. Eu fui montar um serviço de controle de infecção hospitalar lá no Hospital de Caridade de Ijuí, que é um hospital, daria para correlacionar ele com o nosso Hospital Regional do Oeste, que é um hospital macro-regional, polo lá de saúde, um grande centro de oncologia. E eu montei o controle de infecção lá, no Hospital de Caridade, que hoje chama Hospital de Clínicas de Ijuí, mas eu ainda sou da época do Caridade, do HCI. E fiquei 4 anos lá. E saí de Ijuí em finalzinho de 2008 e comecei a trabalhar aqui no Hospital Regional do Oeste dia 1º de dezembro de 2008, bem cabalístico, assim, bem datas bem marcadas. E desde então eu moro em Chapecó e já me considero chapecoense, né, de coração. Que te fez, que te trouxe para Chapecó, assim, como foi esse... Foi eu já tinha consolidado o meu trabalho em Ijuí, eu já tinha o serviço bem montado, bem robusto, né? E eu queria buscar mais, eu queria mais desafios, eu queria ampliar os meus horizontes. E eu vim, as coincidências que acontecem, né? Eu vim para um chá de fralda aqui em Chapecó, chá de fralda de uma grande amiga minha, que foi minha colega de faculdade, que é médica aqui também, a Rosane Aguiar. E aí nós, né, muito amiga do irmão da Rosane também, do Rogério, que é médico, também oncologista, e conversa vai, conversa vem, o hospital regional estava precisando de uma infectologista. E eu entrei, né, com os meus amigos, tive esse contato, então, com o pessoal lá do regional, e acertamos, era isso mesmo, beleza, me aguardaram até dezembro, esse chá de fralda foi em setembro, eu organizei e vim para cá. Para um desafio novo, né, organizar também o controle de infecção ali no Hospital Regional e assumir toda a parte de infectologia do hospital. E aí as coisas começaram a acontecer, né? A Chapecó é uma cidade
boa, é uma cidade próspera, né? Que quando tu vem com vontade de trabalhar, com vontade de crescer, é uma cidade que te abre portas. Então, não foi diferente comigo, né? Chapecó me abriu muitas portas e eu sou quem eu sou hoje por essa pujança e essa característica da cidade, que é muito legal, né? De dar oportunidade, e é uma cidade que traz pessoas, né? Muitas pessoas. Então, eu sou mais uma dessas pessoas que veio pra cá e que cresceu junto com a cidade e ajudou a cidade também a se desenvolver na área da infectologia, né? Então, trouxe a minha contribuição pra cá também. Muito legal, sem dúvida. Falando um pouquinho sobre o seu livro, né? Você está lançando o livro, então, Sã e Salva, que é um relato, eu diria até bem duro da pandemia, porque traz assuntos que na nossa memória ainda são bem recentes, como o Ronei falou antes, mas que trazem também memórias muito dolorosas. Eu acho que todo mundo passou maus bocados nessa pandemia, não teve ninguém aí que saiu ileso completamente, nem que seja, se não foi psicologicamente, foi fisicamente, famílias que se desintegraram, pessoas que partiram. E eu queria que, antes da gente falar propriamente do tema do livro, que é esse, porque o livro você começa contando um pouco da sua história, contextualizando, né, as suas a questão de você ter escolhido isso para viver, para estudar, para trabalhar. E também eu achei muito interessante porque você começa falando de uma viagem, né, que você faz e que você vai correr uma maratona fora daqui. Isso já também queria aproveitar para você pedir para você sobre isso, sabe? Eu acho que é muito, muito legal. Você começou falando que estava correndo hoje de manhã, né? E o livro também você começa falando que foi para fora do país para correr. Então, fala um pouquinho do livro pra gente, que depois a gente vai esmiuçando um pouquinho mais. Vamos lá. O livro começa... ele é contado em primeira pessoa, então ele é uma história contada realmente, né? Mais ou menos, senta aqui que eu vou te contar como é que as coisas aconteceram. E ele veio meio que num desafio, não um desafio, mas eu faço terapia e a minha psicóloga, certa vez, me perguntou: qual é a última coisa que tu te lembra quando a vida ainda era normal? Nossa, que pergunta, né? É terapia, né, amiga? Não são perguntas fáceis. E eu me lembrei dessa corrida em Brisbane, na Austrália. Eu fiz essa corrida de 5 quilômetros lá, eu tenho um vínculo muito grande com a Austrália. E corri lá e começa a minha vida, isso em setembro, né? A pandemia começou em março, né? Tudo começou em janeiro, mas o mundo fechou em março, né? E aí as coisas foram acontecendo na minha vida, uma série de acontecimentos, essa viagem, um congresso de infecção hospitalar, que eu fui na sequência, em Genebra, na Suíça, e nesse meio tempo ocorre um evento grave na minha família, que é um acidente com a minha mãe. E aí as coisas começam a mudar na minha vida, uma velocidade muito grande e com uma intensidade muito grande. E logo em seguida vem a pandemia, que foi extremamente difícil e trabalhosa para todo mundo na medicina, né? Os profissionais da saúde, não na medicina em si, todo mundo do trabalho, né? E para mim, obviamente, por ser infectologista, foi muito difícil e muito complicado. Então eu conto, esse livro ele passou a ser escrito a partir dessa provocação, com a pandemia já terminada, né? Esse livro não foi escrito durante a pandemia, não tinha a menor condição de fazer isso, né? Mas ele foi meio que um resgate, assim, né? Como é que eram as coisas quando a vida ainda era normal, qual era a minha lembrança e como é que as coisas aconteceram na minha vida. Eu não conto sobre a pandemia. Não é um relato jornalístico, científico, não. Ele é a pandemia na vida da Carol, na vida da doutora Carolina, né? Na vida dessa mulher que é médica. Na época eu ainda era gestora do hospital, né? Do hospital da Unimed, diretora, também infectologista, mas também uma pessoa, uma mulher, uma filha, uma irmã, né? Que teve que transitar nessa loucura, né, que foi, e como tu bem falaste, ninguém saiu nem sã nem salvo, né? Nem sã nem salvo. Então, e sim, traz memórias dolorosas e que são memórias ainda muito latentes, porque é o que as pessoas, quando leem o meu livro, me falam. Todo mundo, de alguma maneira, se identifica. Sim. De algum lado, de algum jeito, com alguma história, isso também aconteceu comigo, na minha família também foi assim, no meu trabalho foi assim também. Então essa troca, esses relatos que as pessoas me trazem depois de ler o livro, e me trazem com muito afeto.
com muito sentimento, sabe? É uma coisa... foi um livro de catarse para mim, mas ao mesmo tempo as pessoas me dizem: tu falou o que eu não consegui falar, tu expressou o que eu senti, mas não consegui dizer. Então é uma troca bem interessante assim que eu tenho com os leitores do Sã e Salva. E ao mesmo tempo também ele tem uma característica que eu achei assim, que ele tem uma entrega muito grande no sentido de que você se expõe ali, Muito. você coloca problemas familiares, Muito. você traz coisas sensíveis que a gente considera, e eu como também gosto de escrever e de estudar escrita e tal, e a gente sabe que essa coisa, quando você vai escrever em primeira pessoa, existe o que a gente chama de não ficção, né? A ideia de ser uma ficção ou ser uma não ficção. Então esse é um relato não ficcional, porque ele se baseia na história verídica de tudo que aconteceu. Mas e como foi pra você, assim, se expor desse jeito? Você já tinha tido experiências em escrita literária antes? De publicar, não. Eu só contextualizando, o meu pai é escritor, né? Ele escreve ficção, ele escreve contos, é um contista. A minha mãe que é o nome dele? É Luiz Carlos Ponzi. Ele mora em Caxias, ele já teve várias obras premiadas, vários contos premiados e participa de oficinas literárias. Ele já tem 81 anos. Uau. E ele ele é muito ativo, né, nessa questão da literatura, né? A minha mãe era pianista, né? E eu sou musicista também. Meu instrumento primário é piano, né? E o meu irmão é formado em teatro. Então, essa questão da arte, da literatura, da música, ela sempre foi muito presente. Mas eu nunca, apesar de dar as minhas tentativas de escrever alguma coisinha aqui outra, alguma oficina literária aqui outra, eu tinha ideia de publicar algum relato, algumas memórias da infectologia, porque a minha especialidade tem acesso a histórias até muito diferentes, porque a gente lida com doenças negligenciadas, a gente lida com a miséria do ser humano, né? A infectologia tem esse lado também, né? E tenho relatos ímpares, né? Mas não, eu nunca tinha me aventurado, né? Foi a primeira vez. E quando eu fiz um relato em primeira pessoa, quem fez a leitura crítica do meu livro foi o Pedro Gonzaga, que é um escritor gaúcho, ele é cronista, poeta, ele foi colunista da Zero Hora, né, o jornal lá do Sul, lá de Porto Alegre, e ele fez a leitura crítica e me auxiliou nesse processo, e ele me disse: Carol, uma das premissas de qualquer autor é a honestidade com o leitor, seja de um ponto ficcional, de uma maneira ficcional ou de uma maneira não fictícia, não ficcional. E o teu livro é honesto. E quem me acompanhou durante a pandemia e quem me acompanha até hoje, né, nas redes sociais, sabem que eu sou uma pessoa muito franca, né? Eu sou uma pessoa muito franca, assim. Então, não teria como ser diferente, Joel. Não teria como eu escrever de um jeito diferente. E a história não faria sentido se eu não dividisse com o meu leitor um pouquinho dos meus dramas, um pouquinho da minha vivência familiar. A vida de ninguém é um mar de rosas, né? Todo mundo tem os seus dodóis, né? Então não seria genuíno. Não seria genuíno. Então foi um processo doloroso, mas ao mesmo tempo foi um processo de resgate. Para mim, para o meu pai, para o meu irmão. Foi uma maneira até de homenagear minha mãe, né? De certo modo. Então foi difícil. Foi uma escrita muito difícil, muito trabalhosa. Mas eu fiquei satisfeita com o que saiu. Eu acho que eu consegui... demorei, mas eu acho que eu consegui encaixar as coisas do jeito que eu imaginava que fosse sair. Que legal, que beleza. 4 horas e 24 minutos. Eu quero mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte Rafael Morales, que está na audiência aqui. Mandou bom programa. Um abraço pra doutora, grande lutadora a favor das vacinas. Vacina sempre. Ótimo programa liquidificador. Rafa Morales está aqui na audiência. Quero deixar aberto também o nosso WhatsApp do liquidificador para você participar, mandar a sua pergunta aí pra doutora, também o seu abraço no nosso 49 3361 3130, Joel. Mandar um abraço aqui pros meus amigos do grupo do Obras aqui, que também mandaram uma mensagem que estão ouvindo. Legal demais. Carol, eu queria pedir para você sobre uma coisa que me chamou bastante atenção no livro, da minha leitura, que foi a sua... Quando você começa a falar do vírus em si, você já tinha conhecimento, quem trabalhava na área da infectologia já sabia que existia algo diferente acontecendo naquele lugar, especificamente em Wuhan, na China, naquele período específico, que lá existe, como você bem relatou no seu livro, um laboratório, acho que é um laboratório que chama de infectologia,
Na verdade, a China, a China é um universo à parte, né? Sim, sim. Por todas N questões, né? E a gente tem muitos vírus respiratórios acabam acontecendo na China e se disseminando para o mundo, tá? E com o coronavírus foi assim. A família Coronaviridae, ela é super conhecida da infectologia há muito tempo. Não só em humanos, em animais também, né? Os veterinários sabem, a gente vacina cachorro todo ano para coronavirose, né? A vacina decavalente lá que faz nos bichinhos, faz antirrábica, faz a coronavírus junto com as outras, né? Então, os coronavírus, eles são nossos conhecidos, eles causam resfriados comuns, bobos, sem maiores tragédias, né? E quando começou o burburinho lá que tinha alguma coisa diferente acontecendo na China, ninguém teve a dimensão do que ia acontecer. E a ideia era... Eu fui no programa com a Giongo, com a Juliana Giongo, né? Lá no Chapecó, logo, sei lá, em fevereiro, talvez, daquele ano. Não se tinha ideia de que o troço ia ser daquele tamanho, em primeiro lugar, né? Que ia virar uma pandemia e que nós teríamos tantas mortes. E foi muito difícil, porque quando a gente teve a pandemia de gripe A em 2009, nós tínhamos já um antiviral, né, que é o Tamiflu, oseltamivir, ele já existia, então a gente teve uma pandemia, foi grande, foi complicado, morreu bastante gente, mas nós tínhamos um tratamento. E para Covid-19, não. Né? Nós fomos ter um antiviral muito mais tarde, então todo o ano de 2020, a gente teve que lidar com uma doença para a qual não tinha um tratamento específico, um antiviral específico, e o que a gente tinha que fazer tenta deixar a pessoa viva, até que essa tempestade inflamatória, que é um vírus que causa um processo inflamatório brutal, até que esse troço arrefeça e a gente consiga, a pessoa, né, consiga fazer o clearance viral, mandar o vírus embora, o processo inflamatório ceder, sem a gente ter uma coisa curativa, por exemplo. Sei lá, você tá com uma infecção de garganta bacteriana, você vai tomar uma penicilina, vai curar, é um troço direcionado, né? Para Covid-19 nós não tínhamos. Então, não, nós infectologistas não sabíamos que a coisa ia ser tão grave, desse tamanho. Não, nunca ninguém pensou nisso. Não, sem ideias em relação a isso. A gente sabe que eventualmente a gente tem surtos, os vírus são assim, não só os vírus respiratórios, né? A gente sabe que é assim, que volta e meia acontece. A gente teve outros vírus. Teve o MERS, né, que foi um coronavírus lá no Oriente Médio, que teve uma mortalidade muito alta, de 40%. Graças a Deus ele não espalhou, ficou lá, foram poucos óbitos, né? Volta e meia a gente tem outros vírus que causam pandemias, que causam surtos. Está aqui a dengue agora, que não nos deixa mentir, que é uma doença viral, que volta e meia causa grandes problemas, né? Então, os infectos, eles estão meio que acostumados com isso, né? Com esse tipo de acontecimento. Uma outra questão aqui, porque nessa mesma parte que você discorre sobre isso, você fala que foi, e a gente já sabe disso também, né? Que foi uma transmissão de um animal para um ser humano, né? A partir da ingestão de comida, né? As pessoas comeram um animal exótico e possivelmente foi... Certo, e aí a provocação que eu quero fazer, e a pergunta, na verdade, é o seguinte. Por exemplo, aqui a gente sabe, eu vou começar dizendo que a gente sabe que é crime, mas que ainda existe caça. Muitas pessoas consomem carne de caça. Então vamos supor, a pessoa mora lá no interior e ela vai lá e pega um tatu. A gente sabe que é proibido, é crime, mas a pessoa vai consumir esse tatu. Porque falando assim pode parecer, o pangolim tá lá na China, não vai acontecer aqui. Mas eu queria perguntar pra você, existe a possibilidade das pessoas que comem esses tipos de animais de caça, que estão na natureza, que não são domesticados, adquirirem um tipo de doença, um outro tipo de doença, alguma coisa parecida? A gente tem, para começar, todo o risco de você consumir um alimento que você não sabe, assim, não foi um animal que não foi abatido em condições sanitárias ideais, você não sabe se aquele animal está doente ou não, como é que aquela carne vai ser processada, como é que vai ser carneado o bicho, né, como a gente fala, como é que ele vai ser conservado. Então, por aí a gente já fica, né, de cabelo um pouco em pé quando a gente está falando de caça, né. A questão da Covid-19, até hoje assim, não se sabe exatamente de onde é que veio, né? É possível que naqueles wet markets, né, que é um mercado de venda de animais vivos,
É possível que tenha saído de lá. É possível que o pangolim tivesse metido no rolo. É possível que... Se falou em morcegos, né? Vírus de morcegos. Se a gente for pensar gripe aviária, por que chama aviária, né? Porque é de aves. Não necessariamente transmitida por comer, mas muitas vezes o vírus ser transmitido por via respiratória, né? E o SARS-CoV-2 é um vírus de transmissão respiratória. Como é que a coisa começou? A gente nunca vai saber. Nunca a gente vai ter contundentemente esta batida de martelo, né? De onde é que veio, Quem né? foi o paciente zero lá? Zero, exatamente, né? E é o que eu coloco no fim do livro, eu faço essa ressalva, né? Que eu não fiz um relato científico, acurado, assertivo, perfeito de como as coisas aconteceram. Até porque foi um livro escrito de um modo emocional, né? E a gente nunca vai saber, né? Também não foi a minha intenção, né? Foi assim, foi quando... Não. E a gente sabe que existem zoonoses, né? Existem doenças que são transmitidas de animais para seres humanos. Para algumas delas, há vacinas, por exemplo, a raiva, né? Então, você vai abater um animal, se ele, Deus o livre, tiver com o vírus da raiva. A raiva é a única doença infecciosa que não tem cura. Que tem 100% de mortalidade, é a raiva, né? Então, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, a caça não é só complicada do ponto de vista legal, ela é complicada também do ponto de vista sanitário, né? Porque eu acho que é um alerta interessante para se passar num espaço que nem esse, porque a rádio, ela vai muito longe, muitas pessoas estão ouvindo, e por mais que a gente, como eu falei, saiba que não é permitido nem nada disso, mas ainda a gente sabe que acontece. É recorrente, né? E faz parte de uma cultura do interior, das pessoas do interior, e que muitas vezes estão lá e tudo mais. Então, realmente, assim, é um ponto que vale o alerta, porque nunca se sabe o que esses animais têm na natureza, com o que eles estão tendo contato, e eventualmente pode. Então, usar como ser um hospedeiro para passar para o ser humano. Exatamente. Pode ser. Carol, eu queria falar uma coisa que me veio aqui à cabeça, que era referente a quando você aparecia na TV na pandemia. Porque você sempre vinha com muitas orientações e dava pra perceber que ali você tava realmente preocupada, né? Tava fazendo um apelo, né, cara? A gente via ela fazendo apelo na internet, na TV, na internet, no rádio, nos veículos de comunicação da nossa região, né? E em meio a tantas desinformações, né, Joel, que a gente recebia também. E ao mesmo tempo, estando altamente exausta já, porque você, além de estar trabalhando muito, você também tinha esse papel social. E eu vou falar aqui por mim, porque eu acompanhei o teu trabalho e as tuas lives e tudo, né? Uhum. Porque a gente tava muito ansiado por informação. E eu sempre, quando eu ia fazer alguma coisa, eu pensava, o que a doutora Carolina Pozzi faria ou falaria dessa situação? Uhum. Então eu quero que você também comente como que se dá esse seu... essa sua habilidade com comunicação mesmo, né? Isso. Eu acho que isso eu herdei da minha mãe. A minha mãe era uma excelente comunicadora. Ela se comunicava muito bem, falava muito bem. E eu acho que a gente herda as coisas, né, dos nossos pais, enfim. A coisa da comunicação e de eu ter virado uma referência, pelo menos regional, né, durante a pandemia, ela não foi deliberada, né? O que a gente acabava vendo, né, eu e os meus colegas, né, fazendo os atendimentos no hospital, a gente estava muito cansado. E as pessoas, elas não conseguiam, talvez, entender o tamanho do problema, a gravidade da coisa. E a gente ficava enxugando gelo. Eram muitas e muitas e muitas internações e muitos atendimentos. E um paciente internado extremamente trabalhoso. Um paciente grave, um paciente que a gente não tinha a mão desse paciente, a gente não sabia no início, né? Não tinham protocolos, assim, validados de atendimento. Eu brinco que a gente aprendeu a trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Tentando fazer o melhor. E, além disso, como o paciente ficava sozinho no hospital, não podia visitar, quem é que o paciente tinha ali como referência humana? Ele tinha os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os fisioterapeutas, o pessoal da higiene, os médicos. Então, a gente tinha, além de todo daquela carga técnica de trabalho, com um volume muito grande, a gente tinha uma carga emocional muito grande. Porque as pessoas deixavam seus familiares no hospital e muitos não viram nunca mais nem mortos, porque não tinha mais nem velório, né? Então foi muito pesado. E aí a gente via o pessoal fazendo festa, a gente via o pessoal
pouco se lixando, né, com o que estava acontecendo. Esses dias eu resgatei um vídeo que eu publiquei. Eu me lembro que eu estava tão cansada, foi em novembro de 2020. Eu tava com as olheiras que estavam no queixo, mais ou menos. Cansada, magra, exausta, exaurida. E o pessoal não tinha mais vaga. Começou a colapsar o sistema de saúde, né? E eu falo, gente, não vai mais ter vaga. Tu vai chegar ali com a tua mulher tendo nenê, não vai ter vaga. Teu pai vai ter um infarto, não vai ter onde internar. Daqui a pouco alguém vai se acidentar de carro, não vai ter onde botar. Não tem centro cirúrgico, não tem respirador, não tem UTI. E aquele vídeo explodiu e viralizou de um tanto. Eu tive mais de 500 mil visualizações naquele vídeo. Eu resgatei ele esses tempos atrás, uns 2, 3 meses atrás, mexendo lá no arquivo de imagens, e eu vi aquilo. E eu olhei pra mim e disse, meu Deus, olha o jeito que eu tava. Né? Porque foi muito pesado, muito pesado. Então, a gente tentava levar a informação, mas chegava a determinados momentos que tu já tava tão de saco cheio, naquele negócio, sabe, que tu não tinha jeito de te comunicar com as pessoas, a não ser que tu fosse extremamente franca e extremamente... que as pessoas tentassem conseguir entender aquilo que tu tá falando, né? Sim. Era difícil, foi bastante difícil. E eu acho que uma das piores situações, assim, pra mim, de todo esse contexto geral, foi a politização que houve em relação à doença. Pessoas que não tinham base nenhuma de informação, não tinham autoridade para poder passar informações, se portaram de um jeito muito, hoje em dia dá pra dizer assim, de se indignar, sabe? De colocar coisas... Irresponsáveis, foram muito irresponsáveis. E como isso refletiu no seu trabalho? Porque você, além de médica, infectologista, você também tem esse papel político dentro do sistema de saúde, de gestora e tal. Eu acho que isso, assim, é caminhar em ovos, né? Muito difícil. Como que foi isso, assim, pra você? Como você avalia hoje, olhando em retrospecto tudo que aconteceu? Foi muito difícil. Foi muito difícil porque quando você tá lidando com pessoas que estão no seu limite. E eu cheguei, eu acho que eu ultrapassei muitas vezes o meu limite. Todo mundo que estava trabalhando na pandemia ultrapassou. É difícil, tu fica muito sensível. Às vezes tu fica hiperreativo. Às vezes tu olha, meu Deus, eu sinto um troço tão óbvio, como é que não tá se vendo isso, né? E eu acho que a grande diferença da pandemia de Covid-19 para a pandemia de gripe A lá de 2009 se chama WhatsApp. Se chama aplicativo de troca de mensagem. Lá atrás nós não tínhamos isso, nós tínhamos redes sociais, tinha Facebook, sei lá se tinha Orkut ainda na época, mas a gente não tinha uma velocidade de transmissão de informações tão grande como a gente tem hoje. Hoje tu manda uma mensagem, dependendo do conteúdo dessa mensagem, os teus amigos todos já estão sabendo e já vai viralizando e todo mundo vai... não existem fronteiras, né? A coisa tá acontecendo lá na China em tempo real, tu tá vendo, né? O que tá acontecendo. A gente tá vendo em tempo real o que tá acontecendo na Ucrânia, em Gaza. A gente viu em tempo real o terremoto em Nova York, né? Sexta-feira. Então, isso mudou muito. Se por um lado isso é excelente, isso é muito bom, o acesso à informação, ele é muito bom. Por outro lado, ele é delicado, porque tu tem muita informação, super acessível, e tu filtrar o que é certo, o que não é certo, o que procede, o que não procede. E o ser humano tem a tendência de achar tudo que é mágico, tudo que é muito espetacular, assim, tem um apelo maior. Né? Tem um apelo maior. Então, eu acho que muito também da politização foi dessa questão dessa troca muito rápida de contato, de informação. Infelizmente, nós temos o hábito de não ler. Sim. Nós lemos manchetes e nós somos grandes formadores de opinião por leituras de manchetes de sites nem sempre idôneos, né? E aí tu já faz a confusão, né? A confusão. Às vezes a pessoa mesmo lendo já tem dificuldade de interpretar texto, né? E fica complicado. Teve uma disparidade também de datas, né? Porque, por exemplo, quando estava estourando no Brasil, aqui não tava. E aí as pessoas, elas olhavam pro Brasil e as notícias, tá, e daí saiu aqui na rua e aqui... Não estava
acontecendo não tinha nada. ninguém com Covid, nada, então, vamos seguir a vida. Aí quando chegou aqui, que as pessoas se deram conta, já era tarde demais. E a gente viu acontecer em outros países também, né? O que aconteceu na Itália antes de acontecer no Brasil, né? Aham. E era aquela coisa tão distante, né? Mas aí a gente começou a ver, cara, eram cadáveres na rua, né? Era gente lutando para recolher cadáver, para recolher corpo na Itália. Mas não estava aqui. E aí quando não está na nossa porta, parece que não existe. Né? Parece que não existe, então não dá para criticar, porque funciona assim, né? O nosso comportamento é assim, né? Não tá perto da gente, a gente não valoriza, não tem ideia, não dimensiona. Eu acho né, que do assim, quando as pessoas elas não conseguem visualizar, porque um vírus ele é é dogmático, tu tem que acreditar que ele tá tem que aí. acreditar que ele tá ali, né? É. Tem que acreditar que alguém tá dizendo. E acho que é muito parecido com o que a gente tá vivendo hoje em relação à dengue. Porque a dengue também é um óvulo de um mosquito que é muito pequeno, e as pessoas elas não veem, então elas vão ali muitas vezes e ignoram, né? Aqui na minha casa não vai ter, aqui não vai dar. E a gente teve aqui essa semana em Chapecó a primeira morte do ano por dengue. Triste. Muito triste. E aí eu queria já aproveitar pra gente falar do tudo que tiver de doença agora, pra depois mudar um pouco. Parte boa. Falar um pouquinho dos outros assuntos. Eu queria falar sobre a dengue em específico e eu queria que você desse a sua visão, assim, como você sempre fez, de uma forma bem honesta. Bem reta. Honesta. Reto, diretíssimo. Papo Franca. Eu tava comentando esses dias com um amigo meu. A gente se preocupa, vamos ter, né, retrospecto assim. Quando é que a gente se preocupa com a prevenção da AIDS? No carnaval. E o resto do ano não se preocupa com isso. IST, no carnaval. Quando é que a gente se preocupa com dengue? Em dezembro. Calor. Do calor. Quando começa, olha ali o mosquitinho da dengue, né? A vantagem da dengue é que a gente enxerga o Aedes, né? Todo mundo conhece o bicho, né? Eu fui meter um mosquito na minha casa. Então, mas o problema é que a gente se preocupa só em cima do laço. E isso, eu sempre digo, a gente não pode colocar no poder público essa responsabilidade de uma maneira única. Porque a responsabilidade para prevenir a dengue é minha, é tua, é de quem está assistindo a gente, quem está ouvindo. Porque se a gente não fizer na nossa casa o que precisa ser feito, o bicho vai, o vírus vai se manifestar na pessoa que está ali do lado, que fez tudo direitinho na sua casa, mas se o vizinho não fez, o mosquito não respeita a fronteira, não respeita a cerca, né? Então, a minha percepção é que se nós fizéssemos o dever de casa todos os dias, né? Se a gente recolhesse lixo, a gente vê até a maneira como as pessoas colocam lixo na rua, né? Nas lixeiras ali de lixo seletivo e tal, às vezes tem mais lixo fora do que dentro, né? Então a gente tem que olhar para isso. Tem que passar o fumacê, tem que, né, todo mundo recolher o lixo, a vigilância tem que ir lá multar. Lógico, o poder público tem que fazer o trabalho dele e faz. Só que a gente não faz o nosso. Então, a dengue é uma questão de comportamento individual, de capricho, né? E às vezes, mas eu não tem lixo. Tá, mas olha lá o potinho da tua Violeta, o pratinho, né? Vai lá a tampinha de garrafa que tu botou ali, será que não tem mesmo, né? Às vezes deixa o prato da água do cachorro, 3, 4 pratos no quintal. Será que não tem ali? Não tem ovinho de mosquito? Então é isso que a gente tem que olhar. O Ministério da Saúde fez uma campanha esse ano, foi no dia 2 de março. Eu achei que foi pouco divulgada, poderia ter sido melhor. 10 minutos por semana para combater a dengue. Se durante o teu tempo, da tua semana, tu dedicar 10 minutos para olhar para isso, talvez a gente não tenha um quadro tão complicado de dengue no ano que vem. Então, acho que é isso que a gente precisa prestar atenção. E ao contrário do Covid, por exemplo, né, que a gente começou a receber as instruções a partir de 2020, a dengue, eu era criança e eu já lembrava lá dos negócios da dengue no colégio, na televisão, né? Então, a gente já sabe o que fazer. O beabá já tá aí. Não é nenhuma novidade, Não né? é nenhuma novidade, Nada de novo. Referente a essas, eu vi recentemente várias pesquisas e várias formas de tentar combater a dengue, né? E, por exemplo, assim, existem um caso lá na Bahia que mudaram o gene do mosquito para ele nascer sem não sei o que, blá, blá, blá. Nada disso é tão eficaz quanto a prevenção, né? É prevenção. O mosquito não pode colocar ovo, né? E esses ovos não podem eclodir, não podem virar novos mosquitos, e esse mosquito não pode chegar até o ser humano.
Essa é a rota, essa é a cadeia da coisa, né? Como as coisas acontecem. Então, assim, eu tenho 2 jeitos de um mosquito não chegar perto de mim. Ou eu tô toda vestida, toda blindada, com repelente, roupa comprida, né? Dentro de casa, com tela. Ou eu não tenho mosquito, né? A gente tem que trabalhar dos 2 jeitos, né? Mas o não ter mosquitos me parece ser a coisa mais eficaz, né? Com certeza. Então é isso que a gente tem que pensar, tem que trabalhar, olhar para isso, né? Entender como é que as coisas funcionam. Legal, a gente espera que agora com a chegada do frio diminua. Porque o mosquito também vai embora, né? Vai. Vai embora não, ele fica escondido. Fica escondido, os ovinhos ficam lá, né? A coisa fica latente e tal, mas vai voltar. No verão que vem, né, vai voltar. Então a gente tem que trabalhar a informação nas pessoas para que isso não seja pontual, né? Nós não temos que ser reativos, nós temos que ser proativos. E não adianta querer recolher o lixo e fazer milagre quando já tem uma epidemia, né, surtos de dengue instalados. Aí não adianta mais, aí é mitigar caos, né? Então a gente tem que prevenir. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho de outros assuntos que eu acho que é tão interessante. Música. Eu queria começar por aí. Você falou já que tua mãe é pianista, né? Foi pianista. Tu teve teu principal instrumento, mas você toca também. Você tem esse... É um hobby seu, a música? É um hobby. Sempre foi, né? Quer dizer, sempre foi não. Quando eu era criança era aquela coisa, vai estudar piano, vem cá que eu vou tomar lição. Eu fiz 8 anos de conservatório e tal, piano clássico, né? O meu irmão também fez, né? A gente toca piano. Fomos alfabetizados, eu fui alfabetizada na música muito cedo, muito cedo. E então isso sempre permeou, né? A minha mãe era pianista de orquestra, então quando a gente era pequeno, a gente ia nos ensaios da orquestra, né? A minha mãe foi pianista de escola de balé, na época que as escolas de balé tinham uma pianista. Então a gente viveu com isso, né? A gente cresceu, eu e meu irmão crescemos com isso. Em determinado momento eu parei de tocar piano, né? Não quero mais e tal. E aí eu fui fazer um intercâmbio na Austrália, né? Com 17 anos, voltei e aí eu tive vontade de aprender mais alguma coisa. Eu aprendi a tocar violão, tinha aprendido a tocar flauta transversa lá, né? Participava da orquestra da escola, tocava flauta transversa. Aí comecei a tocar violão. Mas nunca, assim, tinha muita vontade, né, de tocar numa banda, né? Que adolescente não tem vontade de tocar numa banda, né? A gente fica, né, fantasiando, cantando Ou jogador de futebol, né? a gente, né, eu tinha pelo menos. Mas tinha faculdade de medicina, é uma faculdade trabalhosa, né? Residência, aí tu começa a trabalhar e tal. Mas eu nunca deixei de lado, né? Eu sempre tocava em casa, sozinha ou eventualmente para amigos, muito tímida para tocar para amigo em casa, assim, muito tímida mesmo. E tocava meu piano, e o piano sempre serviu como um relax, assim, né? Chega em casa, toca piano. Durante muito tempo eu fiquei sem piano aqui em Chapecó. O piano que eu tenho hoje é da minha mãe, que veio de Caxias para cá. Eu conto, inclusive, no livro, quando ele chega, né? E até que aconteceu de eu ter oportunidade de tocar com outras pessoas, né? E hoje eu toco numa banda, né? Eu toco meu violão e canto, e isso é um prazer muito grande, né? A gente tem a banda Legado, eu e mais 3 amigos. E um troço que aconteceu na minha vida, assim, eu digo, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos 2 anos, foi me permitir tocar. Porque a música é tudo de bom, né? A gente usa um lado diferente do cérebro, né? Que a gente tá habituado a usar. E isso relaxa, isso aproxima, né? É muito gostoso. Eu tô muito feliz. Eu sou muito feliz com a música. O que tá tocando na tua playlist atualmente, assim? Ai, minha playlist atualmente toca... Eu gosto muito dos anos 80 e início dos anos 90. Eu gosto muito de rock inglês. Então, atualmente, a minha playlist tem The Cure. Tem bastante The Cure. Muito bom. Tem Boy George, né? Tem Supertramp, né? Você tava tocando Lord Coulson aqui. Antes. Tem Supertramp, tem Led Zeppelin, né? Mas eu tô ouvindo alguma coisa de Banda do Mar ultimamente. Tá bonitinho, é bonitinho. Tô aprendendo a gostar de Los Hermanos. Tinham certas restrições, mas tô aprendendo a gostar de Los Hermanos. Ouvindo algumas coisas diferentes, né? Eu gosto de música clássica também, eu tenho ouvido pouco, mas gosto de música clássica, eu gosto de Chopin, eu gosto de Bach, bem matemático, metódico, eu sou um pouquinho assim também, então eu gosto.
E eu sou bem eclética, assim, eu acho que não tem nada que eu não goste ou que eu desgoste, assim, isso que eu não vou ouvir. Não, eu gosto de tudo, eu gosto de Aí, tudo. ela tá com tem até o cabelo e a personalidade da Pimentinha, né, Joel? Inclusive a Me gaúcha. cha- e me chamam de Pimentinha, inclusive, de vez em quando. Muito legal. E além dessa proximidade que você tem com a música, né, Carol, que você tá se aventurando agora, a gente viu no livro que você fez várias maratonas também, e a corrida é um esporte muito democrático, né? Todo mundo pode praticar, é só você tá afim, né? É só querer, porque tá aí um tênis e uma pista, não tem Isso muita... aí. Tem que ter muita habilidade, assim, né? Não. Qual que é a sua relação com a corrida, já que você foi correr hoje cedo aí? Conta pra gente. A corrida eu corro há mais ou menos 10 anos, 9, 10 anos, que eu resolvi botar a corrida na minha vida e foi um troço muito legal, assim. Eu precisei da corrida, né, por questões de saúde, né, de exercício físico, na verdade. E comecei a caminhar e eu sou muito agitadinha, né, eu não tenho muita paciência e caminhar pra mim começou a ficar meio enfadonho e aí aquele troço foi acelerando e como tu falou, é democrático, né, tu coloca um tênis e vai. E aí eu comecei a correr. E fiz minha primeira prova de corrida em Porto Alegre, foi uma corrida noturna, na Orla do Guaíba, muito legal. E eu brinco assim, ó, é um troço que te pega e se tu conversar com qualquer pessoa que pratica corrida regularmente, é isso, eu não fico sem correr. E realmente, o primeiro quilômetro eu vou me xingando, assim, por que que eu tô fazendo isso comigo, né? Esgualepada, por que que eu tô aqui abaixo de chuva, né? No domingo de manhã eu podia estar na cama quentinha. Aí aquele troço vai te dando um bem-estar, vai virando uma chave e tu termina uma prova muito bem, né? A questão é terminar a prova, não importa o lugar que tu chegou, o teu tempo, não. É aquela sensação de tu ter feito um exercício físico e as provas de rua são muito legais porque tu tem essa troca, né? Ninguém se fala e tal, mas tu tem a troca, tu passa pelas pessoas, as pessoas se olham, tem gente te esperando na linha de chegada, né? Te incentivando. Eu acho muito bacana, me faz muito bem. É saudável, né? E Chapecó tem bastante grupo de corrida, tem bastante provas, né? Bem democrático, bem legal mesmo. E ainda dá pra filar aquela melancia no final. Dá pra filar melancia, banana, maçã, tem, aguinha. Pra mim, a melhor parte de tudo isso é uma atividade que tu pode fazer ouvindo música. Exatamente. Eu saio de casa muitas vezes só pra curtir aquele disco que eu queria ouvir, que ele tem lá. Normalmente, hoje em dia as bandas elas não lançam mais discos, mas antigamente era bem comum o formato dos 40 minutos. Isso. 45 minutos. De 41 a 45 minutos é o tempo mais ou menos de um disco. Então é um tempo bom pra uma atividade física. E uma caminhada. Eu gosto muito de ouvir o disco na sequência. Então eu coloco na primeira música e ouço até a última. É o tempo do disco. Claro, né? Tem que ser o disco que você gosta. Que tu tá afim naquele momento, né? Naquele momento, isso. E é muito legal. E é muito legal ver que essa atividade tá se disseminando aqui, né? Muitos lugares legais pra correr, assim. Eu vi até que alguém fez um vídeo esses dias indicando alguns lugares. Verdade. Lá no Água Santa, né? Tem o aeroporto ali, a ciclovia do aeroporto. Tem uma ciclovia aqui agora, também aqui na rua que vem aqui pra RBS. Uruguai. Na Uruguai, né? Então, é muito legal ver que as pessoas elas estão adquirindo esse hábito e que esses grupos estão se movimentando, se organizando, porque realmente eu acho que é qualidade de vida, né? Depois muito de gostoso. praticar um exercício físico, você se sente muito bem. Isso um bem-estar, maravilhoso. né? E a música, eu não consigo correr sem música. Parece que me faltam as pernas, assim. Eu tenho que ter. Só que eu não ouço um disco inteiro, eu faço uma playlist, porque eu vou marcando o meu tempo, eu costumo correr várias corridas com a mesma playlist, assim, vou marcando o tempo, enfim, aqui a subida e tal música, com tal ritmo e tal, então eu vou assim, né? Nem precisa olhar o relógio, a música já vai música já me diz se eu tô indo bem, se eu tô indo mal, eu já tenho mais ou menos como funciona, né, o ritmo. E é bom, assim, porque na corrida, mesmo ouvindo música, eu costumo resolver muitos problemas. Muitas questões, assim, porque é tu e tu, né? Então tu tá ali, tu tá pensando, eu tô pensando, ponderando algumas coisas, tendo alguns insights. Então a corrida faz bem pro corpo, mas também faz bem pra cabeça. Pra mim, pelo menos, é terapêutico, acho muito legal. Eu, como um bom stalker de playlist alheia, vou pedir pra você disponibilizar, deixar pública lá no Spotify, que a gente vai dar uma stalkeada lá nas playlists da Carolina Ponce. Vou deixar assim. Era isso, Joel, legal. Eu queria falar sobre mais um assunto que eu lembro do teu livro também, que é sobre uma outra paixão tua, que é a culinária. Amo. Fala um pouquinho sobre essa tua paixão. Pra comer tem que correr, né? Mas como que é essa relação, assim, você... porque todo mundo pensa, né? Alguém que vive uma vida saudável, que corre e tal.
come saudável também, 100%, assim? Eu sou bem saudável na minha alimentação, eu sou. Mas eu, às vezes, enfio o pé na jaca também, né? E não necessariamente eu cozinhe coisas muito fora, assim, do habitual, mas eu gosto de cozinhar. Eu sou rápida para cozinhar. Eu não tenho muita frescura e eu cozinho bem. Eu não tenho pudor nenhum de dizer, eu cozinho bem, gosto de cozinhar. E eu não sou daquelas que segue receita, assim, né? Que pega o livro, abre e tal. Não, eu gosto daquelas, vou experimentando, vou testando e sai bom. É um outro hobby que eu tenho que me faz feliz, né? E cozinhar para alguém é um ato de amor, né? Com um certeza. ato de amor, é um ato de cuidado, né? Tu servir alguma coisa para alguém, tu disponibilizar aquele tempo que tu fez, né? Que tu dedicou para fazer um alimento para alguém, é uma coisa muito gostosa. E hoje, num dia chuvoso, assim, um domingo à tarde, o que a doutora Carolina cozinharia em casa e vai deixar aqui de dica para nossa audiência? Olha como ele ele já veio assim num dia chuvoso. Tu sabe o que eu comi hoje? Eu vou te dizer o que eu comi hoje quando eu voltei da corrida. Que eu tava com frio, né? Tava com aquela chuva. Eu peguei uma bananinha da terra, um pouquinho de manteiga, botei numa frigideira com uma canela por cima, passei um cafezinho. Assim, ó, comfort food, né? Daquele conforto, aquela bananinha, aquele cheirinho bom que ficou na casa. Não tem muita frescura, né? Não tem que ter muita finesse, muita coisa para cozinhar. Às vezes um bom tomate com um bom azeite de oliva faz o seu trabalho muito bem feito, né? Tá, mas então, agora eu quero saber qual que é a tua especialidade. Eu Já gosto de que pra comida hoje- oriental. Eu gosto de comida oriental. Se me disser assim, o que tu cozinharia hoje, o que vem na tua cabeça, eu gosto de comida tailandesa, de fazer comida indiana. Gosto. E faço bem. Então, essa é a frescurinha da Carol, é a comida asiática. Depois a gente troca a receita de Bora, lamen, é vamos legal. lá, bora lá. Sério, o Aham. Joel faz um lamen bom, hein? Ei, olha lá. Faz um lamen E legal. não é miojo. Não é miojo, não. Mas parecido. Doutora, eu queria pedir pra você, pra gente já estar se encaminhando pros nossos finalmente, aqui passa muito rápido, uma Passa. hora não é nada, né? Nada. Mas eu queria saber sobre projetos futuros, né? Porque você tá lançando o teu livro agora. Queria primeiro que você deixasse as tuas redes, aonde as pessoas vão encontrar o teu trabalho, como é que elas fazem pra adquirir, aonde que tá disponível pra venda aqui em Chapecó. E depois queria que você contasse um pouquinho pra gente se tu tem projetos futuros, vai vir outros livros por aí, como é que é? O livro Sã e Salvo, ele está disponível em 3 livrarias aqui em Chapecó. Ele está na livraria Leture, ele está na livraria das faculdades e ele está na Humanas. E também diretamente comigo, né? Eu vou fazer o lançamento desse livro agora em maio em Caxias do Sul. Possivelmente na livraria do Arco da Velha. Ele está disponível lá na livraria do Arco da Velha também. Vou lançar lá, né? Muitos amigos, muita gente da família, né? Então preciso fazer o lançamento lá também. E eu esse ano já fiz uma oficina de crônicas, né? Uma oficina literária com o Pedro Gonzaga, que foi quem fez a leitura crítica do Sã e Salva. E planos é ter tempo para escrever mais, né? Esse é o meu plano. O que? Eu gosto de crônicas, eu gosto do dia a dia, eu gosto do nosso trivial, né? Olhar para o copo e o copo te remeter a alguma coisa, a água, e aí tu já busca uma memória afetiva lá de trás, né? É escrever, o plano é escrever. Publicar? Talvez, né? É muito difícil publicar um livro, né? A gente não tem noção do quão dispendioso é em todos os sentidos, né? De tempo, de dedicação, de grana, de investimento, né? É complicado. Mas eu gostaria, sim, de publicar mais um, quem sabe, né? Mais um filho. E manter a minha banda, né? A Legado é muito bacana. A gente ensaia toda semana, faz uns showzinhos aqui e ali. Isso é uma coisa que eu preciso manter, né? Tu sabe disso, né? Como o Rony sabe. Como, a gente sai no Gere, né? Você também sai no Gere. Ele sai no Gere, isso aí. Então, é isso, né? E do ponto de vista da medicina, é sempre poder trabalhar de uma maneira honesta, de uma maneira correta, de uma maneira embasada, né? Embasada em ciência, sem fazer... inventar moda, sem querer trazer milagres para as pessoas, né? Modismos, não é assim que funciona. E sempre ser uma médica que consiga... Eu sempre penso, né? Eu preciso me colocar no lugar do meu paciente. Né? E tratá-lo como eu gostaria de tratar. Então, isso não é um plano, isso é uma diretriz de vida que eu tenho, né? Diretriz que eu tenho profissional. Qual dica você daria para as pessoas não serem enganadas por falsos
profetas ou charlatões que têm essa que não são da área da medicina, não são da área da ciência e dão pitaco, né? Como a gente vê muitas vezes até em questões religiosas e tudo mais, que a gente sabe que é muito complicado, mas que acaba gerando muito problema, né? Acaba. E qual que seria a sua dica, assim, para as pessoas, então, evitarem serem enganadas? Primeira coisa, medicina é uma profissão exercida por médicos. Ponto. Como é que você sabe se a pessoa é médico ou não é médico? Você vai entrar no site do Conselho Regional de Medicina do seu estado e você vai pesquisar pelo nome se a pessoa está inscrita, né? Se aquele profissional está inscrito no Conselho Regional de Medicina. Segundo lugar, especialidades médicas. Elas são definidas pela Associação Médica Brasileira, são especialidades que existem no mundo todo, né? E essas especialidades, para você ser um especialista, para eu ser uma especialista em infectologia, eu fiz uma residência médica de 2 anos e eu prestei uma prova da Associação Médica Brasileira que me atestou que essa pessoa é especialista em infectologia hospitalar e a residência em infectologia, né? Então, você registra isso no CRM. Então, você sabe que uma pessoa é especialista porque ela tem o RQE. Então, você vai lá no site do CRM e veja se aquela pessoa tem o RQE. Então, você sabe que ela é um especialista, tá? E dentro das especialidades existem subespecialidades como infectologia hospitalar, no meu caso, né? No caso da Infecto. Então, para começar, é isso. Segunda coisa, tudo que é muito fácil e muito mágico, desconfia. Desconfia. Não tem fácil, não tem mágico, né? Com coisas muito modismo, né? Muitas coisas não é assim. Então, calma, né? Eu sei que quando a gente está desesperado, quando a gente tem uma doença grave, quando a gente tem um familiar que está morrendo, a gente se agarra a qualquer coisa, né? Mas tem que ter calma, tem que olhar, né? Sempre tenha essa crítica. Acho que se tiver uma dica para dar, tenha essa crítica. Se está muito mágico, muito fácil, muito óbvio, ninguém pensou nisso antes, calma. Para e vai olhar se é isso mesmo, né? Se o profissional que está te falando isso é realmente um profissional médico, tem especialidade, é um cara idôneo, né? Infelizmente, como em todas as profissões, também tem na medicina os profissionais que desviam, né, do que deveria ser. Mas a dica é isso. Checa se é médico, checa se tem registro de especialidade no Conselho Regional de Medicina e presta atenção, né, no que está sendo falado. Acho que para finalizar sobre todos esses temas, tem uma coisa, aconteceu comigo recentemente, eu ouvi da boca da mãe de um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, a mãe dele é uma pessoa assim que eu amo, mas que infelizmente foi ludibriada por essas questões de WhatsApp e tal, e ela acabou falando sobre as vacinas. E eu queria, assim, acho que eu nem gostaria de ter que falar sobre isso, porque para mim é tão óbvio que a gente não deveria colocar em questão isso, mas ela disse que as vacinas elas foram introduzidas, as vacinas da Covid foram colocadas porque tem um plano para daqui a um tempo as pessoas, enfim, essas teorias absurdas que a gente ouve, e eu queria só que você colocasse de uma forma bem rápida, assim, acho que só para validar isso também, a confiabilidade disso tudo, sabe? Porque a gente vem falando isso todo tempo e ainda tem gente que cai nessa. Porque parece muito mais agradável acreditar que existe um complô mundial da grande ordem mundial. É muito mais legal. Não, a história é muito mais legal. Eu também adoro, né, complôs. Imagina, vão te injetar um chip pra te monitorizar. Nossa, dá um baita livro. Só que na realidade as pessoas, elas... Porque é isso, a gente tende a ficcionalizar tudo. A nossa cabeça, o ser humano, tanto que as histórias, né, as nossas avós, né, que nos contam e tal, isso nos remete a memórias afetivas. E quando você pega uma situação dessas e você cria uma narrativa e implementa numa sociedade ou na cabeça de certas pessoas, isso é muito danoso, né? Então, acho que só valeria você colocar aqui essa questão das vacinas, né? Eu vou... Assim, as vacinas, elas são vítimas do seu próprio sucesso. Boa. Eu me formei em 1998, tá? E eu nunca vi um caso de paralisia infantil. Nunca. Nem durante a graduação, nem depois de formado. Incrível, né? Sarampo. Eu, durante a graduação, não vi nenhum caso de sarampo. Durante a minha residência de infectologia, eu não vi nenhum caso de sarampo. Casos que pipocam ali, aqui, né, que voltou no Brasil, mas tudo muito contido, tá? Nunca vi. Por que eu nunca vi? Porque são vacinas que são feitas e não são nem questionadas. Quando a gente era pequeno, a gente ia tomar gotinha
do Zé Gotinha, que é a vacina contra a paralisia infantil. Era um evento. Eu me lembro os meus pais levando a gente chamava posto de higiene, lá em Caxias, onde a gente ia vacinar. Era tudo de muito bom e ainda ganhava balão, né? Então era uma coisa, tem que fazer a vacina, faz a vacina. E a gente erradicou doenças. No mundo, a varíola não existe por causa da vacina, né? Então, a gente tem que entender que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Eu não vou vacinar o meu filho contra a paralisia infantil porque não existe paralisia infantil. Não existe paralisia infantil por causa da vacina, né? Então é isso que a gente tem que entender. 3 coisas mudaram a história da humanidade: vacinas, saneamento básico e a descoberta dos antibióticos. Então a gente... todo mundo pode fazer qualquer vacina, Carol? Óbvio que não. Né? Existem indicações precisas, existem algumas pessoas que não podem fazer determinadas vacinas, existem pessoas que não vão responder às vacinas, então a gente precisa protegê-los de outros jeitos, né? Mas a mensagem é essa: vacinas salvam vidas, assim como antibióticos e o saneamento básico salvaram vidas, e muitas doenças não existem ou estão controladas. A própria Covid-19 está controlada, nós saímos da pandemia por causa da vacina. Não vou entrar no mérito. Agora fica fácil descredibilizar, né? Agora, exatamente. Mas assim, vamos olhar para trás. O que foi feito de diferente? É essa a pergunta que eu faço. Né? Vamos olhar para trás e ver o que foi feito de diferente. Né? Por que hoje é um mero resfriado para a imensa maioria das pessoas? Hoje a Covid é uma doença completamente diferente do que nós tínhamos. Né? Diminui. Então a vacina ela serve tanto para proteger de não pegar, como para fazer você ter uma doença mais leve, né? E não precisar de internação hospitalar, nem nada disso. Então, assim, vacinas funcionam, salvam vidas, jamais deveriam ser politizadas. E é só olhar para a história da humanidade para entender um pouquinho por que vacina é uma coisa boa e que não tem nenhuma teoria e complô de extermínio do ser humano através de vacinas. Pois é. Muito bom. Considerações finais, a gente queria deixar aberto o microfone agora para você também fazer as suas considerações, agradecimentos e dicas, deixar as suas redes sociais para que as pessoas possam te acompanhar, porque o que você faz nas tuas redes sociais é um serviço de utilidade pública, né? E eu acho que é fundamental as pessoas, elas cada vez mais desmistificarem certas coisas que não estão na nossa alçada. Eu não sou infectologista, eu entendo patavinas, mas olhando para alguém, confiando em alguém que fale, eu acho que fica mais confortante você receber essas informações. Claro, né? Claro. O meu Instagram é o @doutora.carolinacponzi. Eu levo muita informação no Instagram, né? O livro Sã e Salva, né? Daqui. Está disponível, então, na Leture, na Livraria das Faculdades, na Humanas. Minhas considerações finais é que foi um prazer estar aqui, né? Que domingo legal, que tarde boa, que conversa boa, passa rápido, né? Uhum. E só agradecer a oportunidade e de conversar também sobre coisas não médicas, né? Que para mim é diferente, é gostoso. Então, guris, muito obrigada. Parabéns pelo programa e que legal, que bom que eu vim. Tô bem feliz. Que legal! E antes de você tomar uma decisão, sempre pense o que ela, doutora Carolina Ponzi, faria. 5 e 8, muito obrigado, que conversa legal. Você ouviu a nossa entrevista com ela, Carolina Ponzi. Queria agradecer aqui a mensagem do nosso amigo Rude Batistello, que é farmacêutico. Mandou uma mensagem aqui, então, nosso grande ouvinte. Vacinas salvam vidas e essa é a verdade. Fica aí o recado do Rude. E ele ainda falou, sou farmacêutico há 40 anos e defendo medicamentos sempre. Um beijo, Rude, obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais resenha, mais informação pra você. Mas agora ouça o som da Rita Lee, Pagu, 5 e 8.